Então, em nome do Animaí, eu quero dar as boas-vindas, né, a todos os participantes aqui dessa mesa do Animaí, essa mesa incrível, muito necessária, importante, né, para os dias que a gente está vivendo hoje. Como eu vinha falando, né, a professora Lin Alves sempre participou com a gente desde o nascedor do Animaí, em 2007, quando a gente já vinha lutando ali, né, defendendo a linguagem dos jogos digitais como uma linguagem audiovisual, para que também tivesse mais oportunidades de fomento, de desenvolvimento do setor aqui na Bahia. E, assim, graças a Deus, a gente já está sendo reconhecido dessa forma. Como eu tinha falado anteriormente também, alguns editais a gente conseguiu, né? Editais de produção de games também na Ancine, né? Durante 2 anos, né? E tivemos nesses editais games baianos contemplados que estão já, né, no mercado, circulando no mundo todo. E é uma alegria a gente poder ver que as ações dentro do Animaí, né, dessa luta política pelo setor, e essa vitrine também, todos tenham a oportunidade de conhecer os games produzidos, os desenvolvedores têm um local para poder divulgar, né? A gente faz uma mostra competitiva de games também, que é para justamente estar dando a oportunidade para que os games que dificilmente diversos locais tenham acesso, né, a esses tipos de produções, possam ter, quando a gente circula no subúrbio 360, ou em Itaparica com a mostra competitiva de games, ou a gente leva a mostra baiana de games, a gente consegue dar acesso a pessoas que dificilmente teriam acesso, que não sabiam nem que games são produzidos na Bahia. Então, essa é a missão do Animaí, a gente tentar romper essas barreiras, fazer esses conteúdos chegarem ao público final e também inspirar, né, esses jovens, essas crianças, né, que a gente fica ali no dia a dia trabalhando, justamente para que eles também se vejam nessa possibilidade de ver de se ver no lugar de uma pessoa que pode realizar uma animação ou realizar um game, né? Então, isso também é uma função nossa de estar inspirando essa juventude, viu? Então, é isso. Então, vou passar a palavra aqui para a mediadora Priscila, para que ela possa apresentar aqui os nossos ministrantes da mesa, né? Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Priscila Cabral, sou historiadora, professora e pesquisadora, também né, relacionada ao 2 de julho. E eu estou muito feliz com o convite do Animaí. Queria agradecer a Nina, a Aline, a Cleise, né, os professores e professoras que hoje vão apresentar aqui na mesa, que depois eu vou fazer uma breve apresentação, né, antes da fala. E dizer que eu estou muito feliz, agradecer também as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, nessa mesa. E esse assunto que eu considero super importante, né? Que é o ensino de história mediado pelos jogos digitais, o 2 de julho em cena. Eu fiz uma apresentação muito breve, pensando nas pessoas que podem não ser do estado da Bahia, para a gente ambientar, né, um pouco 2 de julho, o que é essa data histórica, e também falar um pouco desse projeto que envolve, né, a produção desses games, que hoje, né, a gente vai apresentar. Então, em 2023 foi o ano do bicentenário do 2 de julho. Né? Essa data ganhou uma maior projeção e circulação nacional. Ela é uma data importante porque faz referência a esse processo histórico da guerra pela independência do Brasil na Bahia, né? Que durou cerca de 18 meses e ela só se concretizou depois, em 2 de julho de 1823, depois da data oficial, né? Da história oficial, 7 de setembro. E resultou na expulsão dos portugueses aqui dessa terra. A sua importância está nessa vinculação encarnada com os nossos antepassados que formaram as milícias populares em busca da liberdade. Não é uma data imposta pela história oficial, então por isso mobiliza sentimentos de pertencimento e constrói a identidade baiana.
e é um conteúdo importante nas salas de aula de história, principalmente do ensino básico. Então, 2023 foi esse ano importante, né? Inauguraram o Memorial do 2 de Julho, que fica na Lapinha, e outras iniciativas públicas aconteceram em torno dessa comemoração dos 200 anos. E hoje, né, a gente vai apresentar justamente uma dessas iniciativas, que foi uma grande iniciativa, né, de contemplar 6 projetos pelo edital Metaverso da FAPESB, né, que investiu em ciência, tecnologia e pesquisa para a construção de 6 capítulos que tratam de momentos históricos distintos do processo de independência, porque a gente fala 2 de julho, mas é um processo, né, assim, que durou 18 meses, né, como eu disse anteriormente. Então, hoje a gente tem aqui os coordenadores de 4 desses capítulos, e foram pensados em episódios, né, em formato de realidade virtual, né, usando os óculos, né, de realidade virtual, e que permitem que os estudantes da rede pública de ensino e demais jogadoras, jogadores, né, possam fazer uma imersão no passado da Bahia oitocentista e estimular a imaginação histórica e a criticidade em sala de aula, a partir desse encontro interdisciplinar entre história, arte, design, pedagogia e tecnologia, né, que é o grande mote. Então, primeiro eu vou convidar o professor, doutor Luiz Adolfo Andrade. Ele ficou responsável pelo episódio 4 da Batalha do Pirajá. Né? O Adolfo é pesquisador, designer de jogos, professor titular da UNEB, né? E atua no curso superior de tecnologia em jogos digitais e no programa de pós-graduação em educação e contemporaneidade. Então, Adolfo, você está com a palavra. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todas as pessoas que acompanham a transmissão desse painel pela internet. Queria começar a minha fala agradecendo ao pessoal do Animaí, a produção, pelo convite, pela lembrança. Para mim é sempre um prazer poder trocar essas ideias sobre desenvolvimento e pesquisa em jogos digitais. E queria também saudar os meus colegas e as minhas colegas que compõem o painel aqui comigo. Tá? Dizer que é um prazer a gente poder trocar essas ideias aqui. Esse projeto foi particularmente interessante, porque na hora que eu comecei a desenvolver, né, o projeto, comecei a pensar um projeto sobre metaverso, eu procurava também ampliar meu tema de pesquisa. Né? Eu sempre pesquisei jogos e eu estava à procura de dar uma renovada no meu projeto de pesquisa. E eu acabei me encontrando nesses assuntos, nesses temas sobre metaverso, que ainda tem pouca coisa sendo escrita, né? E resolvi me aprofundar mais, né? Começando aqui sobre vou dividir minha fala em 2 minutos, vou fazer aqui uma pequena apresentação de alguns conceitos que eu venho aprendendo e desenvolvendo, e depois falar especificamente do meu jogo aqui nesse meu tempo de fala, tá? O nome metaverso, em primeiro lugar, ele foi proposto por Neil Stephenson num livro de ficção científica chamado Snow Crash, em 1992. Esse livro aqui, ó. Esse livro ele conta a história do Hiro, que é um hacker que trabalha como empregador de pizza, né? E no metaverso ele tem uma outra identidade, ele é um samurai, né? E ele tem uma missão de destruir o Snow Crash. Então o metaverso surgiu em 1992, né? Através dessa obra de ficção científica, e o nome, ele representava assim, um espaço meio que distópico, né? Um ambiente à parte do mundo real. E o metaverso significa isso, a palavra metaverso. Meta é a síntese do metaverso, é a síntese do grego meta, que significa sobre, e verso, ou versum, que é o universo, ou seja, o universo que está acima do nosso plano físico. Em 2021, o nome metaverso ganhou uma força bem grande, com uma inflexão que a empresa Facebook, a antiga Facebook, fez, né? Ela mudou o nome de Facebook para Meta, e isso sugeriu uma inflexão nos rumos da empresa, né? Que iria proporcionar uma experiência mais incorporada aos usuários de seus serviços de redes sociais, permitindo uma interação no metaverso. Então, desde 2021, esse tema ganhou muita força, né? A gente tem também algumas críticas ao metaverso, por exemplo, alguns autores, como Ravenscraft, ele fala que se a gente pegar uma frase, que o metaverso é um termo tão vago, né? Se a gente pegar pegue 90% das frases
que falam sobre metaverso e troca o nome metaverso por ciberespaço, que é uma palavra que a gente usa bastante para representar a nossa experiência na internet, né? E aí ele vai dizer que em 90% dos casos o sentido da frase não vai mudar. Então, ou seja, o sentido de metaverso é extremamente vago, mas foi por esse motivo que eu resolvi adotar o metaverso como pesquisa. E aí, com base num estudo que eu fiz com a minha orientanda de doutorado na UNEB, a Daniela Souza, que também trabalhou no desenvolvimento desse jogo comigo, Daniela faz uma pesquisa sobre o jogo Minecraft, que também é considerado metaverso, e a gente fazendo uma revisão de literatura, a gente tentou definir o metaverso pelas características que ele apresenta, né? E aí nós chegamos em 6 características que pode ajudar a gente a pensar o metaverso. O primeiro o metaverso, ele é um mundo virtual imersivo em 3D. Primeira característica. Segundo, ele comporta um número ilimitado de usuários, um número bem grande de usuários, né? Em terceiro lugar, o metaverso oferece uma interação síncrona. É claro que a latência zero, né, na ciência da computação, ela não existe. A gente fala que é uma interação, o tempo real não existe. Então a gente fala que é uma interação no metaverso, ela é quase em tempo real, porque a latência zero não existe, mas é uma interação praticamente síncrona, né? Poderia dizer assim, que acontece no ambiente do metaverso. A quarta característica é a persistência. Toda alteração que a gente faz no metaverso, ela permanece. Ela só some quando chegar um outro usuário do metaverso e apagar essa alteração. Um exemplo disso está no próprio Minecraft, quando a gente constrói um bloco, o bloco permanece no ambiente do jogo até chegar um outro jogador e desmanchar esse bloco e fazer uma outra coisa. A quinta característica do metaverso seria a descentralização. Não existe um ponto central no metaverso, ele é todo descentralizado e distribuído em rede. E a última dessas características seria a interoperabilidade. Por exemplo, existem vários metaversos que interagem junto. Por exemplo, o Fortnite, a questão das skins, né, que a gente pode comprar, a gente tem ali o universo do Naruto interagindo com o universo de Star Wars, interagindo com outros, né, metaversos aí, poderíamos dizer. Então, só chegando no final da minha explanação, né, existem hoje 4 tecnologias de metaverso que nós usamos para designar aplicações, né, do metaverso. A primeira seria a realidade virtual, né, que a gente experimenta hoje em dia bastante através desses óculos aqui. Olha, esse aqui é o óculos MetaQuest 3, né? Ele é um óculos de realidade estendida, que é um termo que define tanto realidade virtual quanto aumentada. A virtual é quando o fundo aqui eu vejo uma imagem de síntese numérica, né? Uma imagem do jogo, do ambiente que eu estou acessando, e a realidade aumentada é que o pano de fundo é uma parte do ambiente real que eu estou interagindo. Realidade aumentada seria a segunda tecnologia de metaverso. A terceira é um tema que está bastante em alta hoje, que é a inteligência artificial, né? Nos últimos 20 anos, a inteligência artificial tem mudado bastante, né? Ou seja, o que antes a gente chamava de abordagem baseada em regra na inteligência artificial, a gente já tem uns 20 anos que vem considerando a aprendizagem de máquina, né? No caso dos jogos, os jogos vão processando os movimentos que os jogadores fazem e criando adaptações, né? E a quarta e última tecnologia do metaverso seria blockchain, que é um tipo de registro descentralizado utilizado atualmente para armazenar transações comerciais, né, sem uma autoridade central, como por exemplo tem nos bancos. E eu tenho um interesse muito grande pelo blockchain, que a gente tem alguns jogos que têm sido lançados, né, usando a tecnologia blockchain, como é o caso do CryptoKitties e outros, né? E ano que vem, estava previsto para esse ano, a gente vai ter o lançamento do GTA 6, que ele também é fundamentado na blockchain. O diálogo dele com o metaverso vai ser através da blockchain. Então nós estamos esperando bastante por esse lançamento. E aí, para finalizar essa parte introdutória, né, eu queria falar de 2 perspectivas para a gente pensar o metaverso com base nas 6 características. A primeira, o metaverso ele pode ser experimentado através de consoles, PCs, smartphones, desde que expressem, né, aquelas 6 características que a gente listou anteriormente. Aí a gente tem vários exemplos, como o Second Life, como o próprio Minecraft, o Fortnite, a plataforma Roblox, enfim. E a segunda fase, né, ou a outra fase dos jogos para metaverso, dos games para metaverso, seriam jogos que também refletem aquelas 6 características que a gente mostrou agora há pouco, mas eles têm um dispositivo central das ações, no caso dos óculos, né? Ou seja, esse dispositivo é necessário, ele centraliza
o acesso ao jogo, tá certo? Essas são as duas perspectivas. Bom, e aí falar do meu jogo, né, que nessa série, né, sobre a independência da Bahia, é apoiada pela FAPESB, pela SECTI, também deixar meu agradecimento a eles. A minha equipe, que foi formada por mim, eu fui o game designer do jogo, a gente fez uma parceria com a Unijorge, a gente precisava ter uma parceria, né, no edital, a gente fez uma parceria com o curso de Ciência da Computação da Unijorge, que já domina, né, essa tecnologia aqui, os óculos, eles já tinham os óculos, a UNEB não tinha, teve a partir desse projeto, e a gente contratou, né, alguns alunos estagiários do curso de jogos, o meu colega professor docente lá do curso de jogos, Murilo, também participou da equipe, professor Murilo Borato, e também orientandos e orientandas que eu tenho de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade, que são duas orientandas de doutorado, que é a Nayara e Daniela, e um orientando de mestrado, que já é pesquisador mestre hoje. E também a gente contou com a participação da Unijorge de um professor, que é o professor Paulo Bruni, e 2 estagiários, tá? Que trabalharam com a gente na parte de desenvolvimento do jogo. E no curso de jogos foram 6 estagiários, tá certo? A equipe toda tinha 22 pessoas. E o jogo, ele propõe o seguinte desafio, né? A primeira coisa que eu pensei, quando caiu para eu fazer um jogo sobre a Batalha de Pirajá, fazer um confronto, uma pancadaria, né? Mas eu falei, bom, isso vai ser material didático, vai ser distribuído para as escolas, então não vou poder fazer isso. E aí eu tive a ideia de fazer o jogo em stealth, né? Stealth é uma mecânica que a gente tem que faz o jogador desviar de inimigos, se esconder, procurar evitar o combate, né? Uma coisa que eu poderia dizer assim. E nesse jogo, o jogador ou a jogadora incorporam um mensageiro, e esse mensageiro tem a missão de procurar no campo de batalha pelo corneteiro Lopes, e ele vai entregar uma mensagem para o corneteiro Lopes, e a gente brinca, né, com aquela lenda histórica, que é o que tinha na mensagem, porque tinha atacar e degolar, ou tinha recuar, né? E assim foi vencida a Batalha de Pirajá, na verdade. Então, esse é o nosso jogo, né? Vou encerrando minha fala por aqui, dizer que esse jogo está disponível gratuitamente. O link para baixá-lo, ele está aqui nos comentários, tá? Ele roda em óculos MetaQuest 2 ou MetaQuest 3. A gente espera que esses óculos, né, que a gente ouve dizer, que já estejam sendo distribuídos para as escolas públicas e figurem como material didático lá. E esse jogo pode ser usado numa aula de história, porque ele tem um tempo de partida de 20 minutos. Então permite que um professor ou uma professora utilize ele numa aula de história com os alunos, tá bom? Vou encerrando minha fala por aqui. Queria deixar meus agradecimentos aí de novo, novamente à organização, saudar os meus colegas e agradecer pelo tempo de vocês aqui neste painel. Muito obrigado. Mil perdões. Antes do início da fala do professor, eu esqueci de falar com vocês que vocês podem colocar as perguntas no chat, que eu posso juntar em blocos, né? E para depois a gente debater. Mas como o professor já vai sair, se alguém tiver alguma pergunta, ainda temos essa chance aí de aproveitar a presença dele para responder para a gente. Tá? É só, enfim, se quiserem abrir o microfone rapidinho, perguntar ou colocar no chat, eu estou aqui atenta. Bom, vamos ver. Pode seguir, né? Então, eu vou seguir, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa e der tempo ainda do professor responder, é só vocês colocarem no chat. Bom, então eu vou apresentar o professor Dr. Rodrigo Rocha, que ficou responsável pelo episódio 1, né, da nova junta administrativa. O Rodrigo é doutor em Ciência da Computação pela UFBA e professor adjunto do Instituto de Computação da UFBA também. Ele atua principalmente nos seguintes temas: engenharia de software experimental, mineração de repositórios de software, evolução de software, desenvolvimento de aplicativos móveis e desenvolvimento de jogos eletrônicos. Então, eu passo a palavra para você tem de 10 a 15 minutos. Ok, obrigado pelo convite, obrigado a quem está aqui assistindo. Adolfo já deu uma visão geral aí sobre metaverso, sobre o edital da FAPESB, os projetos, né? Então, eu vou conseguir aqui ser um pouco mais direto, né?
Então é isso, eu sou professor do Instituto de Computação, né, e coordenei um dos projetos contemplados no edital do Metaverso, que é o Interceptadores, né? Oficialmente é Metaverso no 2 de julho, nova junta administrativa. É um projeto em parceria com a Universidade Católica, a UXAL, e com a empresa Team Zeroth. Então, a ideia do jogo, o jogo se passa, é o primeiro episódio, né, dentro dessa narrativa da independência. O jogo se passa em fevereiro de 1822, que é quando chega a Salvador a Carta Régia, nomeando um português, né, o Madeira de Melo, para ser comandante das armas na Bahia, né, para poder defender o regime colonial. E claro que isso levou a uma grande insatisfação, né, do povo e levou a todos os conflitos que se sucederam, né. No jogo, os guardas estão transportando essa carta régia e o jogador, né, representando aí um brasileiro, um baiano, deve localizar esses guardas, capturar a carta, que a gente colocou bem destacada aqui de verde cana, né, e levar para a Câmara Municipal para tentar evitar a posse, né, do Madeira de Melo. Então, é um momento da história que não tem assim, um protagonista brasileiro, um herói. Então, no nosso jogo, acabou que a protagonista é a cidade de Salvador, né? A gente representou ali a região da Cidade Alta e Cidade Baixa, né? Uma área ali de 600 por 300 metros, mais ou menos, 3 ladeiras, 11 edificações históricas. Então, ficou um cenário grande, né? Um mapa grande. E o bom é que muitos dos prédios existem até hoje, né? Da mesma forma que eram na época. E o jogador ele pode ver, né, certas edificações que já existiam na época. Então, por exemplo, aqui é a Igreja do Santíssimo Sacramento de Santana, aqui é uma foto atual, e aqui o modelo que a gente fez no jogo. Tem a Câmara Municipal, né, a foto atual aí, e o modelo do jogo. Elevador Lacerda, aqui é a foto atual, e o modelo do jogo não tem, porque na época não tinha ainda elevador Lacerda, né, assim como não tinha mercado modelo. Então o jogador ele consegue ver como a cidade era na época, né, e pode ver algumas diferenças. Mas para compensar não ter o elevador Lacerda, tem uma coisa no jogo que não existe mais hoje em dia, que é essa muralha ao redor da Cidade Alta, né? Eu mesmo descobri que essa muralha existia esse ano, fazendo o jogo, né? Eu não sabia, mas existe um pedaço dessa muralha preservado ali no Museu de Gastronomia Baiana, lá no Pelourinho, né? Mas muita gente não sabe. Então é um convite, o jogo é um convite para o jogador para aprender um pouco mais sobre essas questões históricas, né? Então, quando a gente submeteu o projeto, a equipe de desenvolvimento não tinha nenhuma experiência com realidade virtual, né? A gente achou que era igual a fazer um jogo para computador, com a diferença que o jogador ia poder mexer a cabeça para um lado para o outro e ia, né, poder ver as coisas de vários ângulos. Até a gente fez o jogo também, assim como a equipe de Adolfo, né, para o MetaQuest. E o MetaQuest tem esses controles aqui, parecem muito um gamepad, né, de Xbox, de PlayStation, só que um para cada mão. Então tem os botões, tem o analógico. Então a gente imaginou, bom, a jogabilidade deve ser muito parecida, né, deve ser igual a de um computador, mas a gente podendo mexer a cabeça para um lado e para o outro. Mas quando a gente teve acesso ao equipamento, né, a gente viu que é um pouco mais do que isso, né, porque o equipamento ele também rastreia a posição, a orientação e a pose das suas mãos. Você pode abrir e fechar a mão e você vê isso sendo refletido no corpo, no jogo, né? Então você tem de fato uma sensação de presença do seu corpo ali naquele ambiente virtual. E aí com isso a gente acabou decidindo explorar algumas questões assim, de pegar um mapa, pegar um panfleto, pegar uma pedra, coisas que exercitassem as mãos para dar essa melhor sensação de imersão. E uma coisa que a gente percebeu logo também, que tinha que ser uma preocupação, é com o bem-estar do jogador, né? A partir do momento que você está com óculos de realidade virtual, seu corpo recebe 2 sinais que indicam, né, a posição e o movimento do seu corpo, que é o sinal visual,
a visão, né, e o sistema vestibular, que é o labirinto. Então, essas duas coisas contribuem para a sua percepção do seu corpo, da posição e da movimentação. E se essas coisas não estão sincronizadas, né, você acaba tendo mal-estar. É o que acontece, por exemplo, quando você está dentro de um barco, sem olhar ao lado de fora, que quando você olha ao redor, as cadeiras, as poltronas, as pessoas, está tudo parado. Mas o seu corpo está balançando, né? Então, para a visão, você está parado, mas para o sistema vestibular, você está andando. Então, isso aí gera mal-estar, né? Tontura, dor de cabeça, vômito. E é um pouco parecido aqui no MetaQuest, né? Porque muitas vezes você usa o controle para se movimentar, para andar para frente, mas, né, então você vê o movimento do cenário, para a sua visão você está andando, mas o seu sistema vestibular sabe que você está parado. Então algumas pessoas têm mal-estar e a gente tem algumas preocupações na hora de fazer o jogo para evitar isso, né? Então, por exemplo, o movimento não pode ser muito rápido, porque causa mal-estar. O movimento de girar o corpo, né, se for feito com controle também, deve ser feito em incrementos assim, não pode ser um movimento suave, porque isso dá muito desconforto, né? Ou também pode ser algo que é configurável no jogo, né? Mas sempre é bom, por padrão, colocar algo mais confortável, né? E a gente fez essa opção por deixar o jogo bem confortável, né? E outra preocupação em relação ao desempenho, né? O MetaQuest é um equipamento poderoso, mas equivale a um bom celular, né? Não dá para comparar com o nível gráfico que você teria no computador ou no console. Tem algumas coisas aqui sobre desenvolvimento, mas que eu vou passar um pouco mais rápido, né? No início a gente teve dificuldade, que a gente começou desenvolvendo para computador, e aí quando instalou no MetaQuest, o jogo estava rodando a 10 quadros por segundo, ou seja, com um desempenho muito ruim, e isso também causa, né, desconforto, mal-estar. E a gente foi otimizando de várias formas, não vou entrar aqui nos detalhes. E queria comentar também sobre playtesting, né? Como é que a gente faz para demonstrar o jogo. A gente normalmente fica uma pessoa usando o MetaQuest, jogando e transmitindo a imagem do MetaQuest para um computador, para um projetor, para uma televisão, alguma coisa, né, para que as pessoas ao redor possam ver o que está acontecendo e participar de alguma forma, né, do jogo também. A gente começou fazendo demonstrações em escolas públicas, né, em Santo Amaro, inicialmente, depois aqui no colégio da Polícia Militar, aqui em Salvador, e a gente percebeu vários desafios, né? O colégio, por exemplo, o colégio em questão aqui não tinha Wi-Fi, eram muitos alunos para testar e a bateria do MetaQuest não dura muito, não tinha ar-condicionado, então às vezes ficava de um aluno para o outro o controle suado, ou os óculos suados, então a gente percebeu, né, a necessidade de preocupações com higiene, com bateria, né? E nesse colégio em particular, né, todas as alunas usavam esse coque, né, esse penteado assim, que dificultava muito a colocação dessa alça, né? Foi uma coisa meio imprevista. Mas aí depois no projeto a gente conheceu e comprou uma alça mais ergonômica e que tem uma bateria embutida. Isso resolveu muito aí dos nossos problemas, né? E o problema de higiene, a gente comprou também umas máscaras assim específicas para óculos de realidade virtual e o bom lenço umedecido, né, para limpar entre um usuário e outro. A gente fez uma avaliação do jogo em exposições e feiras, né, pensando na aprendizagem, entendendo, e aqui isso vem de um artigo, né, um modelo de um artigo, que a realidade virtual ela é caracterizada pela interatividade e pela imersão, né, essas duas coisas juntas. E que essas duas coisas juntas podem afetar a motivação, a agência, várias variáveis, né, que têm um impacto sobre a aprendizagem. Então, a gente fez uma avaliação para avaliar essas variáveis na percepção das pessoas, né, o quanto elas se sentiam motivadas, o quanto sentiam que tinham controle sobre as ações e tudo mais. A gente fez essa avaliação mais de uma vez, né, mas a principal foi
no Congresso UFBA, né, que é uma feira aberta ao público, mas que tem grande visitação também de escolas públicas. Então, na primeira vez foram 70 estudantes usando por 3 minutos, né, que é pouco tempo, mas dentro desse contexto de feira era necessário, né, que fosse curto. E aí eles preencheram um formulário, basicamente sentiram, né, relataram muita curiosidade, sensação de presença, mas ficaram algumas dúvidas, assim, né? Poxa, dá para pular no jogo? Ou então cair um objeto no chão, e como é que faz para se abaixar? E a resposta aqui é que é o seu corpo que está lá na realidade virtual, né? Então, você se abaixa na vida real, se abaixa no jogo também, né? Mas a gente percebeu também que uma vez que na realidade virtual você não está vendo o ambiente real, né? Às vezes a pessoa fica insegura de se abaixar para pegar alguma coisa do ambiente virtual, né? E aí a gente acabou fazendo algumas adaptações que tornam o jogo menos realista, mas mais usável, né? Por exemplo, hoje em dia você consegue pegar um objeto que está no chão só apontando para ele e fechando a mão, né? Então o objeto meio que voa para sua mão, para evitar que você tenha que se abaixar e ficar numa situação desconfortável, né? A gente identificou várias outras coisas e fez melhorias no jogo. Então, o que a gente percebeu é que desenvolver e testar jogos para a realidade virtual traz desafios próprios com relação a desempenho, higiene, interação, bem-estar, bateria, ergonomia, conectividade, né? Coisas, às vezes, algumas dessas coisas que a gente normalmente não se preocupa fazendo o jogo para computador, por exemplo. E a gente tem interesse de continuar pesquisando. A gente publicou esses desafios e lições aprendidas no SB Games, no Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento, Jogos e Entretenimento Digital, foi aqui em Salvador, né? E a gente pretende continuar estudando realidade virtual. Eu estou atualmente com 2 alunos de projeto final, de trabalho de conclusão de curso, né? Fazendo coisas diferentes também com óculos de realidade virtual. Obrigada, Rodrigo, pela sua fala. Eu vou dar sequência aqui apresentando a professora doutora Andréia Machado. Ela foi responsável pelo episódio 5, referente à Batalha de Taparica. A Andréia é pesquisadora e professora na Universidade Senai Cimatec. Também é pós-doutoranda em estudos étnicos e africanos, com foco em tecnologias assistivas pela UFBA. E dentre as suas áreas de interesse em ensino e pesquisa estão temas como interatividade multinível, experiências imersivas e tecnologias digitais, tecnologias assistivas para acessibilidade e inclusão, metodologias ativas e aprendizagem adaptativa e projetos expográficos interativos. Então é com você tem de 10 a 15 minutos, Andréia, seja bem-vinda. Obrigada. Agradeço a Priscila, a professora Aline, colegas Rodrigo, Luiz, que já foi, pessoal de Libras, importantíssimo fazer essa tradução aqui para a gente, né, para um público que acompanha um pouquinho mais esse desdobramento em games. Então, eu queria trazer aqui o episódio da Batalha de Taparica, né? E aí foi muito interessante, né, professora Aline? A gente queria muito esse episódio por conta da Maria Filipa, e em um momento de reparação histórica, né? Por quantos e quantos anos a gente não ouviu falar da Maria Filipa, seja para contar a história do 2 de julho, da independência da Bahia, da independência do Brasil, enfim. Então, nesse projeto, foi um projeto interinstitucional, né, cuja instituição gestora foi o Senai Cimatec. Temos a parceria da UFBA, do campus de Camaçari, CTI, e do IFBA, campus Lauro de Freitas e campus Vitória da Conquista. Também a parceria do Museu Virtual Origens, que conta, também tem um perfil do museu, ele é guiado ali pela figura da Maria Filipa, por meio da professora Rosângela Cioli. Bom, pessoal, esse é um projeto que, em sua gênese, a gente queria ampliar um pouco mais a discussão científica, porque é um projeto que temos bolsistas do ensino fundamental, para poder nos dar esse feedback enquanto contação da história e professores de história fazendo parte disso. Então, foi um episódio pensado para que fosse descentralizado, né? Não tem uma sequência lógica dos episódios, apesar da gente direcionar ali o contexto da própria história da Batalha de Taparica.
Então, nesse sentido, a gente tem aqui a Maria Filipa, né, numa viagem decolonial pela Batalha do 7 de janeiro de 1823. Aqui à direita vocês estão vendo um retrato falado feito pela perita criminal baiana, Filomena Orge, e foi a partir desse registro, né, as narrativas, se Maria Filipa existiu ou não, mas entenda, uma mulher negra de Itaparicana, né, vocês acham que de fato a gente ainda ia ter algum tipo de registro, né, de uma líder mulher negra? E aí as histórias elas são especuladas, né, se existiu ou se não existiu. E eu convido até o público para a gente poder desdobrar e buscar juntos, estamos numa força-tarefa para essa reparação e essa busca por documentos históricos, né? Eu lembro do historiador Felipe Brito, que em uma visita a Portugal, encontrou nos documentos históricos lá o nome Maria Filipa da Rua da Gameleira. E essa história que a gente quer contar, tendo a Maria Filipa como a guia desse episódio. Nesse sentido, ele mergulhado na saga da nossa heroína, que desempenhou um papel da conhecida surra de Cansanção, e aí muitos acabam se perguntando e ficando na curiosidade de como foi isso. A gente tenta, por meio de diversas mecânicas narrativas e missões, contar essa história. Então, a Maria Filipa, nesse episódio, ele é segmentado em 5 etapas, né? Então, ali, considerando essas experiências educativas de combate ao racismo, respeito às alteridades civilizatórias, ela vai atuar como guia no cenário. Então, o visitante ele é acolhido como um observador e que ele vai permear diversas missões nessa viagem ao tempo, conhecendo a história ali a partir dessa protagonista, né? Então, contrapondo uma historiografia oficial, cujo episódio segmentado em 5 etapas, a primeira é justamente conhecer a ilha de Itaparica. Então, para além da história, a gente vai explorar toda a fauna, flora, enfim, a natureza, os personagens, as comunidades, enfim, de época. Ali, a história da própria Maria Filipa, numa terceira etapa do contexto da batalha, então as insurgências, as reuniões, os lugares estratégicos, por exemplo, a Fonte da Bica. E foi muito interessante estar em Itaparica há 15 dias, né? Porque quando a gente apresenta esse episódio para as crianças, você olha, a Fonte da Bica e tal, eles acabam se reconhecendo, identificando os locais. E, nesse sentido, a Fonte da Bica, que existe até hoje, era o único lugar potável, de água potável. Então, imagina a disputa por esse tesouro. E aí os populares, eles queriam defender essa terra. Daí, a gente conta esse contexto e a própria Batalha de Itaparica. Por fim, fechamos o episódio com a representatividade da Maria Filipa. Nesse sentido, alguns dos objetivos é justamente compreender esse contexto histórico da Batalha de Itaparica, valorizar a memória de Maria Filipa como uma figura central da resistência popular, promover essa inclusão digital por meio de ferramentas educativas inovadoras, considerando um pensamento crítico e uma historiografia oficial, né, sobre a historiografia oficial, nesse contexto histórico do 7 de janeiro de 1822, os moradores da ilha de Itaparica, eles vão enfrentar as tropas portuguesas. Então, é um episódio que você vai ter ali as conversas na botica do Felipe Massa, a insatisfação popular por meio dos impostos, né, do enfrentamento às frentes, às guerras, às batalhas, a briga também pela água potável, a roda de capoeira também, as ervas, vão conhecer ali também alguns medicamentos, né, e ervas em época utilizados como remédios, como calmantes, enfim, uma série de outros desdobramentos. A gente tem aqui, vocês estão vendo, uma experimentação em escolas, fizemos diversos testes, com públicos diversos também, crianças, os próprios professores, a gente convida esses professores, estamos no momento de formação e teste das escolas, lembrando que esse foi um episódio que começou um ano depois dos demais, alguns trâmites ali, enfim, em relação ao próprio desdobramento do projeto. Então, a gente está finalizando aí até dezembro alguns posicionamentos e alguns amadurecimentos, porque, considerando aqui esse público
infantil, infanto-juvenil, dos professores, a gente também queria incluir e dar acesso. E quando a gente fala de incluir e dar acesso, é que talvez esse seja o primeiro game baiano a considerar recursos de acessibilidade e inclusão. Vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, né? Aqui foi o momento lá do próprio Animaí, na escola em Itaparica. Foi muito interessante as crianças reconhecerem nossa heroína no episódio e, enfim, né, os locais pontuais ali do próprio episódio. Temos uma versão para celular, vou falar também aqui, que vocês estão vendo um pouco do cenário, da narrativa. Maria Filipa vem com esse acolhimento, dizendo quem é, de onde veio, e aí ela vai começar a delegar algumas missões, né? Então ela vai dizer que ela é da Rua da Gameleira, enfim. Vai apresentar algumas mecânicas e vai começar a definir algumas missões. Aqui a gente tentou fazer uma representação estilizada do cansanção e que vocês estão vendo nessa gameplay algumas placas que sinalizam a vegetação de época, explicando o nome científico, para que serve, os cuidados a se ter. Aqui vocês estão vendo um cenário da botica lá do Felipe Massa, do Batista Massa, né? E ali a botica é o que a gente conhece hoje como a farmácia, né? Então esse boticário eram manipuladas as ervas, sejam para tratamento dos feridos, calmante, né? Enfim, nesse fervo da insurgência em contexto de época. Os populares, temos diversos personagens ao longo aí do episódio. Sejam os marisqueiros, os pescadores, alguns personagens característicos do próprio episódio. Aqui vocês estão vendo uma das missões que seria coletar a cada cenário. A gente tem o descritivo do que é aquele cenário, que vocês estão vendo o Batista Massa explicando, né, o que é, para que serve a folha de boldo, enfim, um alecrim. Uma missão de etiquetar, entendendo que não é um episódio sequencial. O professor ou a professora de história, ela pode explorar todo o ambiente, um ambiente metaversivo, e que pode começar a sua aula, né, de qualquer lugar da época. A gente fez aí uma fotogrametria da ilha de Itaparica, tentando se aproximar da topografia que hoje, né, e época que existiu. Aqui vocês estão vendo alguns outros personagens, e aí quando eu falo de acessibilidade, aqui é uma proposta de você conhecer tatilmente esses personagens. Eu trouxe aqui, não sei se vocês conseguem me ver, né? Então aqui são alguns dos personagens que a gente disponibiliza para percepção tátil. Esses personagens em breve estarão disponíveis para quem quiser fazer ali o download e experimentar, conhecer as características fenotípicas da Maria Filipa, com base ali nas nossas pesquisas. Temos também um site que vai contar ali um pouco sobre a biografia de cada personagem da história, a própria história, vídeos diversos que coletamos dentro desse universo da Batalha de Itaparica, a importância de fazer essa reparação histórica e considerar o próprio episódio em seus desdobramentos, né, e aí justamente reforço a participação, a atuação colaborativa dos professores de história e a experiência 3D que a gente também já disponibiliza nesse site. Esse foi um site desenvolvido por um outro grupo de pesquisadores, que são os pesquisadores de ensino médio e técnico, né? Então a gente tem bolsistas do ensino fundamental, temos bolsistas de 10 anos, né? Temos bolsistas do ensino médio, ensino técnico do curso de multimídia, temos bolsistas ali de graduação, pesquisadores, doutores e pós-doutores, para poder a gente dialogar e conversar sobre o episódio. Quando a gente fala de possibilidade de acesso, a gente queria ampliar, né? Então aí eu já começo a falar um pouco sobre acessibilidade e inclusão. Essa inclusão é que, para além do Quest 2, Quest 3,
Quest 3S, que foi até um recurso um pouco mais acessível, mas não é tão acessível assim, né? Ainda é um custo elevado, acho que R$ 2, R$ 3 é muito caro ainda para a comunidade, e aí a gente amplia esse acesso, podendo ser utilizado por computador, por console de videogame, pelo celular, e a gente faz uma oficina de cardboard, de montar o seu óculos VR para poder experimentar o episódio da Batalha de Taparica. Nesse sentido, quando a gente fala de acessibilidade e inclusão, para além da percepção tátil, aqui a partir dos personagens, de alguns pontos históricos, uns elementos arquitetônicos característicos do episódio, a gente também tem uma versão ali em Libras, em audiodescrição do episódio, e estamos nesse momento trabalhando para o público neurodivergente, né, considerando alguns sons binaurais para contar esse episódio. E aí por isso que reforço que talvez seja o primeiro game baiano a pensar recursos de acessibilidade e inclusão. Aqui vocês estão vendo a nossa bolsista de graduação apresentando, aqui no SB Games, já considerando a divulgação científica do próprio episódio. Enfim, alguns recursos que podem ser acessados. Esse é um dos professores ali, esse é o professor William, de lá do Senai Cimatec, e ele é um que nos dá o suporte relacionado às questões de acessibilidade em Libras, por exemplo. Ele está testando ali a versão. Aqui foi uma participação no gameplay. As crianças, é muito interessante que quando a gente encontra uma criança que ela tem alguma, vamos dizer assim, participação, relação com capoeira, no episódio vocês têm ali a roda de capoeira, e podem também poder aprender, né, um pouquinho da história e da música, dos instrumentos, da roda de capoeira. Então, elas acabam se identificando, né, pertencendo. Essa daqui foi uma experiência lá no BTX, e que essa foi uma criança que ela era capoeirista. Então, quando ela vê, por exemplo, um dos nossos personagens, que é o próprio capoeirista, se identifica e aí quer explorar mais. Então, um dos autores que a gente também acaba dialogando é com o Resnick, né, da aprendizagem criativa, e ali o aprender brincando. Só mais algumas participações. Ali são alguns dos personagens. Ela joga capoeira. Enfim. Batalha de Taparica, pessoal, né? Eu queria agradecer e estamos à disposição. Os links de acesso, seja ao site, à experiência, eles estão disponíveis nas nossas redes. Então, temos o Instagram, ali, Batalha de Taparica. Na plataforma Spatial também você pode acessar com o título Batalha de Taparica. Venha, experimente, nos dê esse feedback que a gente continua a desdobrar, porque a pesquisa não para nunca. Agradeço. Estava curiosa para conhecer o episódio. Parabéns. Bom, eu vou dar sequência agora apresentando a Linha Alves. Sou suspeita para apresentar, porque fiz parte, né, da pesquisa, né, Lin? E sou muito fã também do trabalho da professora Linha Alves. Professora, doutora Linha Alves, que é docente e pesquisadora do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, IAC UFBA, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência da UFBA também, e coordena a rede de pesquisa Comunidades Virtuais da UFBA. É bolsista de Produtividade, Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq e coordenou esse último episódio, que é o Nasce o Sol, a 2 de julho, né? Recebeu um nome diferente para o jogo. Então, queria que você ficasse à vontade. E, enfim, boa apresentação.
Obrigada, Priscila. Quero também agradecer a oportunidade, a toda a coordenação do Animaí, na pessoa de Cléa, na pessoa de Léo, de Nina. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. É um importante evento para que a gente possa estar criando essas redes, né? É uma pena que a gente não conseguiu estar presencialmente, mas a gente está acompanhando e sabe que está sendo um sucesso. Então, muito obrigado. Também é um prazer estar aqui na mesa, né, com os companheiros, como o Adolfo falou. Quer dizer, eu já tinha vínculo com todo mundo antes, com Priscila foi depois, né, mas que a gente tem fortalecido nossos afetos e nossa rede. Então, é um prazer estar aqui. Então, nós somos o último episódio, né, é o episódio que a gente denominou o nome do nosso jogo, 2 de julho, Levante dos Invisíveis. Exatamente porque a gente queria destacar, né, a presença das diferentes etnias, dos diferentes gêneros, nessa identidade de gênero, nessa importante guerra pela nossa independência. E aí, nossa personagem jogável é Liberata, né, que é uma negra jovem de 18 anos aforreada. Eu vou contar um pouquinho do nosso projeto, que dialoga com o que já foi dito aqui pelos meninos, né? Mas eu vou pular essa parte aqui que já foi informado. O nosso episódio seria exatamente o recorte 2 de julho de 1823, exatamente no momento quando o Exército Libertador chega no Largo da Lapinha para consolidar a nossa independência da Bahia. A vice-coordenadora do projeto é a professora Isa Beatriz Neves, que é lá do IAC, né, também trabalha comigo há alguns anos, e o projeto originário, né, que fez com que a gente ganhasse edital, se chama Nasce o Sol 2 de Julho, Viva a Independência da Bahia. O nome do jogo, que é 2 de julho, Levante os Invisíveis. Aqui é a equipe de pesquisadores, né, a gente teve uma equipe bastante diversa. Está aqui presente Anderson Caribé, que é o nosso queridão historiador. A Priscila, como ela falou, foi a nossa pesquisadora especialista na área de independência da Bahia, 2 de julho, e várias outras pessoas importantes que fizeram com que essa história se concretizasse. Né? Também tivemos os bolsistas, não de ensino médio, mas os bolsistas de iniciação e pesquisa, tanto da UFBA quanto da UNEB. Rompemos essa barreira institucional também, e tivemos, claro, a parceria fundamental da Oca Game Lab para o desenvolvimento do jogo. Então, vou falar um pouquinho. Como a Priscila falou, eu coordeno essa rede de pesquisa comunidades virtuais, que tem tanto na UNEB, como na UFBA, como na Universidade Federal do Alagoas, e no Instituto Federal Baiano, nós trabalhamos com as investigações que envolvem cultura digital, jogos, essa nossa praia, né? E aqui nós temos, durante todo o processo, né, de investigação, a gente teve diferentes momentos. E agora é o momento da investigação, digamos assim, no ambiente da escola. E aí, nessa segunda fase, eu destaco a parceria dos bolsistas Giovana Sampaio, que está aqui, do IAC, e João Vinícius, que é do curso, ela é do curso de saúde, e João do curso do BICT. Eles são os 2 bolsistas que estão, como a Andrea colocou, e o próprio Rodrigo colocou, e Adolfo também estava, mas ele não colocou, nós estamos participando de vários eventos aqui em Salvador, né? Desde o Conecta, o Robocop, o BKX, essa Semana de Ciência e Tecnologia. Então, nós juntos, né, com os bolsistas, estamos levando o jogo para os alunos da escola pública poderem interagir e conhecer um pouco dessa produção e ter a oportunidade de interagir com os óculos. E é importante registrar que, infelizmente, o nosso jogo ele não tem esse potencial, que a grande crítica que eu faço ao projeto é esse potencial que tem, por exemplo, o projeto de Rodrigo e o de Andrea, que você pode jogar em diferentes dispositivos. A gente, infelizmente, você só pode jogar o jogo usando o celular e a mediação do óculos. Ele não está disponível para jogar sem o óculos, né? Isso para a gente tem sido um grande problema, porque, na verdade, o óculos, como a Andrea falou, deles é mais caro ainda que o meu. O óculos ele não é uma coisa barata, né? A escola não tem essa tecnologia, então ele termina não chegando na escola. Mas nós pensamos uma alternativa com Priscila e Caribé, que daqui a pouquinho eu vou estar falando. Então,
qual é a nossa narrativa, né? Qual é o plot da narrativa? Pois é, a gente pegou esse episódio 6, onde é exatamente o momento, maio de 1823 até 2 de julho de 1823, onde Salvador está cercada, né? E aí, em 3 de junho, vai ocorrer um dos combates contra as tropas portuguesas. E aí, nesse combate, né, o Brigadeiro Madeira de Melo volta para Portugal e se consolida em 2 de julho a nossa independência no Largo da Lapinha. Esse é o nosso plot. E aí a nossa personagem Liberata, ela vai estar... o jogador ele vai jogar como Liberata e ela vai estar tendo que solucionar 3 quests. A primeira quest parece um pouco com a de Andréa, porque eles vão entregar panfletos para mobilizar a comunidade a se juntar ao movimento revolucionário. Na segunda quest, Liberata vai levar comida para as pessoas que estão abrigadas na Igreja da Lapinha, essa igreja que está aqui, com medo de represália do exército português. E na terceira quest, ela vai marcar as casas que têm portugueses que são contrários à nossa independência. Então, o jogo tem um tempo de jogabilidade mais ou menos de 15 minutos, é um jogo de exploração e de aventura, mas os meninos terminam, a depender do perfil do jogador, você pode levar muito mais do que 15 minutos, depende de cada um. Então, o jogo, ele tem também, nós fizemos, dentro do jogo, eles vão encontrar vários hipertextos. Ao interagir no cenário do jogo e com o gameplay, ele vai abrir esses hipertextos, ele precisa ler esses hipertextos que têm informações sobre a independência da Bahia, né? Então, a gente tem 10 hipertextos dentro do gameplay e tem mais 10 que está dentro do... existe uma interface, desculpa, eu esqueci agora, existe uma interface onde ele vai lá e ele acessa essas informações para ampliar o universo dele com mais dados sobre a nossa independência. Além disso, né, nós sempre produzimos no Comunidades, a gente tem a prática de fazer orientações pedagógicas, onde a gente faz uma reflexão sempre sobre o tema do jogo. Então, nesse caso, a questão dos jogos digitais e o ensino de história, a gente apresenta como é que isso vem sendo discutido, exemplos de jogos, e aí, claro, a gente trouxe vários jogos do Comunidade, porque a Comunidade já desenvolveu 15 jogos, e fazemos o recorte para o nosso jogo, nesse caso, 2 de julho, através da realidade virtual. A gente colocou alguns cuidados para jogar jogos de RV. Aqui já foi falado, né, acho que o Rodrigo falou, do problema do aquecimento. Esse jogo ele foi todo produzido em uma perspectiva de co-design. O que isso significa? Desde o primeiro momento, os alunos da escola pública, nossa parceira, Robertinho, Escola Municipal Robertinho, eles em todas as versões, Beta, Alpha e Golden, eles participaram dando sugestões, feedback, para que a gente voltasse para o desenvolvimento, e nesse processo interativo de retroalimentação, a gente fosse melhorando e balanceando as mecânicas do jogo, a narrativa. E aí, durante esse processo, um problema técnico que foi bastante recorrente era o aquecimento do celular. Além disso, o mal-estar de alguns adultos, né, e de algumas crianças. Então, por conta disso, tanto dentro do jogo, como nessas orientações pedagógicas, a gente relata e orienta sobre essas questões que podem ocorrer, né, durante você interagir com o jogo de realidade virtual. Então, nem todo mundo consegue, tem alguns problemas de labirintite, vários problemas. Aí a gente já orienta, porque se a pessoa não puder jogar, ela não vai jogar. Outra coisa que o Rodrigo falou, a gente também tem esses cuidados, né, de higienização. Então, ontem mesmo, né, a gente usou bastante na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, entre uma pessoa e outra, a gente faz a higienização do óculos. Então, esses cuidados todos a gente tem. Nessas orientações, a gente tem um tutorial, né, ensinando como jogar. Porque o nosso jogo, diferente dos meninos, ele não usa um óculos meta. Vou mostrar o óculos que a gente usa, mas ele precisa do joystick. A gente tem observado nas nossas andanças que os adolescentes e as crianças, eles têm muita dificuldade de interagir com o joystick. Eles até podem ter experiência de jogadores, mas não com o joystick. O nosso jogo também, infelizmente, ele não pode ser jogado em qualquer celular, ele exige uma configuração básica mínima, né? E isso também é um outro fator de exclusão na hora que você pensa na escola pública, por exemplo.
Aí a gente também faz uma indicação de literatura para quem tiver interesse, especialmente professores, né, para ler sobre jogos e ensino de história. E aqui, além disso, né, o professor Caribé e a professora Priscila foram os especialistas que nos ajudaram aqui na construção desse material didático, que são os vídeos comentados. Como assim? Considerando que tinha todo esse problema do jogo não chegar efetivamente na escola, a gente enfrenta um problema grande, que é o seguinte: a disciplina de História, ela só tem 2 aulas semanais. Então, se você quer fazer um projeto dentro da escola, você não consegue mexer com o tempo pedagógico, com a dinâmica da escola, né? É um complicador. Então, o que a gente pensou? Nós pensamos em fazer esses vídeos orientando os professores como trabalhar com o jogo usando, por exemplo, os vídeos de gameplay. Aí Priscila e Caribé vão comentando, missão 1, aí eles vão comentando aquele momento histórico, fazendo aquele contexto, vão dando insight para os professores pensarem como é que eles poderiam trabalhar, vão levantando questionamentos, porque aí o professor pode se apropriar desse material que é gratuito e também está no nosso site, sobre cada missão e trabalhar com os vídeos na sala de aula. Se ele não consegue levar o jogo, ele pode pensar em inserir isso dentro da sala de aula. Então, aqui são 4 vídeos, são 3 missões e uma apresentação do contexto, onde a gente, os especialistas Priscila e Caribé, falam um pouco e orientam e levantam questões de como poderia ser usado, ser discutido o fato histórico com a mediação do jogo na sala de aula. A gente fez um desdobramento, né? Já que a gente não conseguia fazer o jogo, não tinha recurso para fazer a versão do jogo só para celular sem óculos, o nosso aluno Pedro, o bolsista Pedro e Ana Clara, que foram os últimos bolsistas, os alunos da UNEB, fizeram esse joguinho de memória que está disponível para você jogar no browser e também no Google Play, que é um joguinho que traz elementos também da independência da Bahia. Então, por exemplo, Andréa falou do Cansanção. Então, aqui ele vai ter que relacionar, por exemplo, Maria Filipa com Cansanção, Maria Quitéria com a espada. Então, é um jogo de memória bem simples, bem casual, mas foi no sentido de ampliar a narrativa e possibilitar que isso chegue de alguma forma efetivamente na escola. Então, a gente está também nessa imersão aí, né, de disponibilizar e levar o jogo. Esse é o nosso óculos, e aí vocês estão vendo as crianças, os adolescentes, eles estão jogando, eles estão sem joystick aqui, mas eles precisam do joystick para jogar, dessa mediação. E aqui a gente tem também o nosso site, se vocês quiserem acessar, a gente colocou aqui o QR Code que vocês podem acessar. Também tem os nossos canais, onde tem vários materiais lá sobre o 2 de julho. Eu vou só compartilhar rapidamente aqui o site, só para vocês darem uma olhadinha. De ver todo o material a gente fez em inglês e em português, né? O único aspecto também de acessibilidade que a gente tem é que ele é narrado. Então, a pessoa, você tem o áudio, não é só texto, né? Então, isso de alguma forma também ajuda no fator de incluir, né, as diferentes jogadores nisso. Deixa eu só mostrar para vocês aqui o nosso site rapidinho. Então, aqui no site, que é um site específico, você tem aqui o jogo, você tem o material pedagógico, informações sobre a equipe, contato. Então, aqui a gente tem o teaser do jogo, se der tempo a gente vai passar, os personagens do jogo. No material pedagógico, tem as orientações pedagógicas que eu falei, e tem os videozinhos, não atualizou aqui ainda, e tem os videozinhos que tem explicando cada missão. Então, esse é o material que pode, de alguma forma, contribuir para que o jogo efetivamente chegue no cenário da escola. Em linhas gerais, é isso. Eu agradeço mais uma vez e estamos aqui abertos para perguntas, para questões que vocês gostariam de saber mais, maiores detalhes sobre o desenvolvimento. Quer que já passe o vídeo, Priscila? Eu acho que a gente pode passar, seria interessante, né? Já que sou eu que estou falando, deixa eu passar aqui logo. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu parar de compartilhar.
Com esse ao lado da Lapinha, o cenário. Esses são os personagens não jogáveis, né? Liberados vai conversando e elas vão dando as dicas para as missões. Esse é o bar do Miguel, onde acontecem várias ações. A trilha do nosso jogo foi feita por Tarcísio Vaz, mas a gente precisa parte dos planos, né? Mas a gente precisa da independência. O jogo está disponível gratuitamente na Você pode jogar né? O nosso você pode jogar. Você também. Posso colocar, Priscila? Cleia quer perguntar. Aline pode sim. Não, gente, é que eu fico emocionada. Eu adoro a história da independência, eu tô aqui agoniada, vibrante. Aí eu tô tentando bater palma e pede para falar, volta para bater palma. Eu acho a história da independência da Bahia maravilhosa, perfeita, a luta do povo mesmo, né? Lutando pela liberdade. Eu não aguento. Mas eu acho que emociona todos nós, viu? Assim, tinha tempo que eu queria fazer alguma coisa com as mulheres, mas aí não consegui financiamento. Finalmente a gente conseguiu esse financiamento. Que maravilha. Você sabe inclusive, o quanto é difícil, né, Aline, a gente fazer as coisas. Eu sei. Financiamento não quero até agradecer a professora André por ter vindo lá em Taparica, apresentar pessoalmente o jogo da Batalha de Taparica. Foi lindo, as crianças interagindo, fiquei muito feliz. Muito obrigada mais uma vez. Agora vou passar os videozinhos para vocês conhecerem os outros, os gameplay. Espera aí só um minutinho, tá? Vou passar o de Adolfo, para vocês verem. Deixa eu só abrir aqui o dele. Espera aí que eu vou compartilhar a tela. Conseguem ver? Sim, né? Só não tem áudio. Estou pensando aqui, Lin, será que a gente já não pode ir para as perguntas enquanto passa os vídeos? Pode ser, boa ideia, tem razão. Aí é com Priscila, acabou esse, eu já boto o outro, tá? Viu? Então, bom, estamos abertos aqui para as perguntas do público, quem quiser, se quiser abrir o microfone ou colocar aqui no chat, por favor, fiquem à vontade. Eu mesmo tenho perguntas para os professores, então... Para quebrar o gelo, vou começar. Bom, é uma pergunta que tem a ver um pouco também com o tema do painel, né? A história, né? Eu sou historiadora e a história, por natureza, é uma disciplina muito interdisciplinar, né? A gente conversa com muitos outros campos, principalmente para mobilizar, né, metodologias, recursos, enfim, até para mobilizar isso dentro de sala de aula também. E vem crescendo muito esse debate a respeito de adotar, né, os jogos, tanto os analógicos quanto os digitais, em sala de aula, né, como metodologias mesmo pedagógicas, né, enfim. Então, eu agora queria torcer um pouco o que normalmente vem sendo debatido em artigos, para perguntar para vocês que são do campo, né, de ciência e tecnologia, de que maneira, na concepção e na criação dos jogos que vocês fizeram, foi esse diálogo com a história, porque o processo histórico do 2 de julho, a história fica muito num protagonismo, né, assim... E, enfim, tem que ter certos cuidados. Então, eu queria saber como foi esse processo de concepção e construção, não tanto a experiência em sala de aula, mas como é que foi essa relação, né, do desenvolvimento mesmo do jogo, né, e quais foram os desafios ou provavelmente as contribuições, potencialidades desse diálogo interdisciplinar.
É isso. Eu vou deixar para ser a última, porque eu trabalhei com ela, tá, gente? Então eu vou deixar para ser a última. Eu posso começar. Bom, no projeto lá da Batalha de Taparica, né, um desafio enorme. Primeiro, a montagem da equipe de desenvolvimento, equipe da perspectiva histórica, equipe de pensar uma perspectiva decolonial, equipe de desdobramento dos personagens, de diálogo com as escolas, com as crianças. A gente pensou num público ali do ensino fundamental, com os professores, como é o processo de inclusão e de popularização de ciência, recursos tecnológicos, num ambiente inóspito ali que a internet cai, enfim, né? Por isso que a gente pensou muito em também dialogar com recursos analógicos, físicos, e que pudesse contar essa história para além da internet, do metaverso, né? Considerando, é claro, o objeto do edital, que era um metaverso, a gamificação na contação de histórias. Então, respondendo a sua pergunta, Priscila, a gente segmentou em 5 grupos de trabalho. Tá? Então, cada grupo, como era um projeto interinstitucional de gestão do Senai, da Universidade Senai Cimatec, nós tínhamos a parceria de mais 3 universidades, né? Ali, sendo o IFBA e o UFBA, mas o IFBA desdobrado em 2 campos. Então, a gente segmentou, primeiro, no desenho metodológico de todo o episódio, um GT de desenvolvimento técnico, onde a gente dialogava e discutia as mecânicas, as dinâmicas, as missões, que software utilizar, que plataforma fosse popularizada, fácil acesso, tem que baixar, no celular não tem memória, enfim, essas questões que envolvem o universo ali da gente, de usabilidade, de experiência do usuário. A gente também tinha um outro GT da própria narrativa, da perspectiva histórica, e aí tivemos a participação de diversos pesquisadores, professores de história, com uma expertise ali em uma história decolonial, porque a gente estava falando de Maria Filipa, né? Então ali, como é que a gente traz Maria Filipa para um universo do ensino fundamental que não mal conhece. Então, a gente teve essas preocupações ali. Temos também o GT de validação, que é dos testes do BUG, e aí era onde os estudantes de ensino fundamental, né, de fato, nos ajudaram muito. Tia, isso aqui, e a linguagem, né, muito, tá dando bug, isso aqui a gente travou, não sabe para onde vai, e agora? Bom, a gente queria que fosse assim, porque tá chato, porque tá isso. Então, era muito interessante. Fazíamos encontros semanais. Então, a terça-feira era aquele horário ali já gabaritado nas agendas de todo mundo. Então, nessas reuniões, a gente tinha lá as crianças do ensino fundamental, mas tinha lá os pós-doutores, os pesquisadores e todos os nossos bolsistas para dialogar cada um com a sua perspectiva, o seu feedback. Tínhamos entregas ali a cada semana para poder avançar no desdobramento desse episódio. E também tivemos ali, né, então, muito pelo que é a minha linha de pesquisa hoje, que é estudar acessibilidade e inclusão, sobretudo para os estudos étnicos e africanos, considerar as pesquisas desenvolvidas por pesquisadores negros, pretos e pardos, enfim, trazendo essa discussão ali no contexto de popularização de ciência e tecnologia, para além do aperta-botão, para além do recurso tecnológico, do investimento financeiro, como é que a gente traz as mecânicas e dinâmicas de game para poder fazer que eu acho que é o maior propósito aqui de todos nós, é engajar, aproximar esse público para poder apresentar conteúdos formativos de uma maneira gostosa e que, se de fato, tem uma aprendizagem significativa. Bom, isso. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. É que eu acho importante a gente também conhecer um pouco dos bastidores, né? Porque a gente vê o resultado final dos games, né? Mas ele tem muito trabalho, né? Tem muita reflexão em torno disso também, né? Então, muito obrigada. Vou passar. Então, Rodrigo? Sim. No meu caso, é como eu falei, né? O meu episódio não tem um protagonista, não tem
não tem uma narrativa assim muito envolvente. Basicamente, chegou uma carta nomeando Madeira de Mello, e o que aconteceu na história foi um conflito, um debate muito mais burocrático, né? Os brasileiros diziam, não, mas essa carta aqui não vale, porque primeiro tem que passar na Câmara Municipal, não sei o que e tal. Então, a gente teve que pensar uma forma, né, de pegar um elemento simbólico, que foi a carta, né, e uma ação simbólica, né, de pegar a carta, né, e levar para um ponto lá de destruição, como se fosse representando, né, esses conflitos burocráticos, né, que no jogo eles tomam uma forma muito mais concreta, né. Então, como eu falei também, a gente acabou valorizando mais a cidade, né, as construções, as profissões da época, as ladeiras, né, que existem até hoje, essa parte mais do cenário, né, e a gente também trouxe alguns panfletos da época, né, com uma foto mesmo do panfleto, que dá para você ver a grafia da época, como as palavras eram escritas de outra forma. Infelizmente, a gente não conseguiu achar a tal da carta régia, assim, o documento mesmo, uma foto, alguma coisa assim. A gente queria muito ter colocado a carta régia de verdade ali, né? Isso foi realmente uma grande limitação assim, que a gente teve. Mas a gente trabalhou a história dentro disso aí. A vice-coordenadora do projeto, a professora Josenilda da UXAL, é historiadora, né? Então ela deu todo esse suporte aí, né, do que existia na época, do que não existia, como é que as pessoas se vestiam, né? Então tinha livros com desenhos da época que serviram de base, né? A empresa, a Team Zero, trabalhou, eles que fizeram a modelagem toda a arte, e áudio também, game design, música. Então eles trabalharam em cima dessas ilustrações da época e dessas informações. Vou passar então para a Aline. Pronto. Então, no nosso caso, a gente teve a superpoderosa Priscila aqui como a nossa pesquisadora na área de História. Tínhamos o bolsista Rafael, que era da área de História, que era o bolsista do curso de História lá da UNEB, e depois foi agregado ao grupo Eduardo como bolsista voluntário também de História. E aí, essa parte historiográfica toda essa parte imagética, toda essa parte do fato histórico, dos documentos, foi levantado, né, tanto por Priscila como por Rafael, e Priscila supervisionou toda a produção do que se refere ao conteúdo histórico. Então, toda a parte de produção, nós fizemos 40 hipertextos, e aí Priscila revisou todos. Os hipertextos eram pequenos trechozinhos, né, com fatos históricos que a gente considerava importante, que não apareciam, que tensionavam a história como um todo, não só o nosso episódio. E aí Priscila revisava, dava o feedback, e a gente avançou nessa questão da história a partir dessa mediação super importante, né? Então, quando você faz um jogo que um tema, seja história, seja química, você precisa ter a presença de um especialista. Caribé, que está aqui também, foi o historiador que deu suporte para a gente na hora que foi avaliar. É importante dizer que toda a equipe avaliava antes do jogo ir para a escola. Então, todos nós, né, nesse momento, tanto Priscila como Caribé, jogavam o jogo, davam feedback, checavam as informações, e aí a gente ia anotando para passar depois tudo para a OCA. Aí ia para a escola, levantava esses novos dados a partir dos meninos, trazia e fazia um relatório e passava para a OCA. Aí a OCA fazia as mudanças, as alterações, considerando o feedback da equipe. O feedback, a gente teve também a participação bastante significativa dos alunos de licenciatura do curso de História da UNEB, a professora Sigmar Coutinho, também historiadora, também cuidou dessa parte, né, junto com os alunos, também avaliava o conteúdo. A parte também que a gente fez das orientações pedagógicas, Priscila também validou, verificou, fez o texto inicial. Então, assim, a gente trabalhava nessa frente. Então, o grupo que estava dentro da universidade era o grupo que cuidava de levantar todo esse material, sistematizar o material,
validar os diálogos, né, da narrativa. Evânio cuidava de sistematizar o roteiro e a gente validava, Priscila voltava e dizia, isso aqui está coerente, isso aqui não está, outras sugestões que ela ia dando. E também cuidávamos de validar as mecânicas, né? E aí ia para a Oca fazia as mudanças, as implementações, e a gente validava também o que a Oca fazia, tanto em nível da trilha sonora, quanto em nível do conteúdo mesmo, da imagem, das imagens, se eram coerentes, se não eram, aquela pesquisa toda imagética que foi feita, né? Considerando o período histórico para evitar os anacronismos. Claro que foi muito difícil, como o Rodrigo falou aí, alguns documentos a gente não consegue achar, né? E aí a gente tinha que trabalhar um pouco com a licença poética, imaginando como é que era mais ou menos aquele documento, mas a presença do historiador foi fundamental para que dissesse, validasse, se mesmo com essas licenças poéticas a gente estava se aproximando da realidade. E aí, então, assim, no grupo de validar tudo, tinha todos nós, e tinha um grupo que validava na escola e na licenciatura da UNEB. Depois disso, a gente tem tentado fazer a pesquisa mais longa, né, que é uma pesquisa, na verdade, que é o nosso objetivo, meu especialmente com Giovana agora, dentro da escola, para que os meninos possam interagir com o jogo completo e atribuir sentido. Se eles conseguem aprender com aquele jogo, atribuir sentido ao fato histórico do 2 de julho a partir da mediação do jogo. A gente ainda não fez isso. Porque quando a gente vai para esses eventos todos que a gente falou, os meninos fazem uma degustação de, no máximo, 5 minutos. Porque é muito menino, né? É uma feira, é muito menino, e são poucos jogos. A gente só tem 6. Então, a gente termina fazendo uma degustação e eles respondem um questionário, mas é um questionário muito da interação, né? Não é uma avaliação mais sistematizada, se aquele jogo efetivamente contribui para ele repensar ou para ele aprender sobre o fato histórico 2 de julho. Por isso que é importante que a gente tenha todos esses jogos disponíveis, né, para que os meninos possam passear pelos episódios. É importante a gente dizer aqui para vocês, gente, são 6 produtos, né, mas só 4 são jogos. Um é uma hermateca e o outro eu acho que é um museu, não tenho certeza. É porque os outros 2 eles estão fora de Salvador. E aí termina sendo mais difícil eles estarem presentes com a gente nesses eventos, né? Tem um custo, etc. Não sei se eu respondi, Priscila, mas foi mais ou menos essa infraestrutura de trabalho que a gente teve, né? Maravilha. Eu acho que a gente está chegando no final, faltam 10 minutos. Eu vou deixar aberto para vocês falarem, se quiserem, né, colocar mais alguma... Enfim, dar algum recado, colocar alguma questão, mas vou me despedindo aqui, agradecendo pelo convite da mediação. Para a gente, né, que tem tão pouco tempo para falar sobre história em sala de aula, saber que tem projetos dessa monta, com esse caráter extensionista, né, que pode chegar para além da sala de aula, né, e ser mobilizado por uma interação lúdica, num momento extra escola, extra sala de aula também, é muito interessante. Eu acho que valorizar também, né, esse momento histórico, né, esse processo histórico que foi o 2 de julho, inclusive para que não tenham gaps geracionais, né? Eu lembro quando eu dava aula sobre a festa do 2 de julho, muitos estudantes nunca tinham ido à festa, por exemplo, né? A gente, então, também tem um papel muito importante da gente estar aí apresentando, né, um pouco o passado, né, e mostrar para os estudantes, enfim, que muitas das questões do passado também podem ser mobilizadas para a gente refletir sobre o presente, né, e sobre as resistências que a gente tem que também operar no presente. Então, fico muito feliz, agradeço de novo todo mundo do Animaí pelo convite, agradeço às professoras e professores e deixo aqui aberto o microfone. E é isso, espero revê-las e revê-los muito em breve. Eu também queria agradecer, dizer que a gente tem um grande desafio, quem desenvolve jogos voltados para cenários educacionais, que é o desafio de levar isso para a escola. Não é porque é realidade virtual, não, é porque é desafio mesmo os jogos que não têm essa mediação.
mas que eles podem se constituir com todos os cuidados, né, porque a gente faz com todo cuidado e todo carinho, toda preocupação, eles podem se constituir em espaços de aprendizagem muito rico. Eu também agradeço mais uma vez o convite do Animaí, agradeço a mediação de Priscila, o prazer de estar com os meus companheiros aqui, a Andréa, Rodrigo e Adolfo, e agradeço também a participação de vocês aqui, assistindo e ouvindo a gente, interagindo aqui através do chat. Obrigada. Agradeço demais também, Priscila, Animaí, foi muito interessante as nossas trocas ali, né? Professora Aline, que é uma referência ali, desde sempre, né? Desde a professora, me oriente lá naquela especialização em aplicativos a long time, nossa senhora, e assim, é muito gostoso, né? É uma tarde ali de compartilhamentos e do aprender brincando. Então, é muito gostoso isso, que bom que o game baiano aí, né, com tantas referências que nós temos aqui, pluralidades e trocas interessantíssimas, que a gente possa se visitar cada vez mais, desdobrar mais projetos juntos. Meu sentimento aqui de hoje é de felicidade, de gratidão, tá? Beijo, Plin, a gente precisa se encontrar presencialmente, nunca mais, né? Só no Virtus. Pois é, tem que marcar. Rodrigo, Priscila, todo mundo. E obrigada, Ali, eu não sei o nome, mas agradeço demais a mediação em Libras, né? Agradeço demais, Ali. Eu recebi meu sinal já. Lin deve saber o porquê do cabelo né, de André, e porquê do cabelo. Isso é outra história que a gente conta no outro metaverso. Gratidão, pessoal. Muito bom. Agora é você, Rodrigo. Eu caí, eu não vi qual é a pergunta. É só o encerramento, fazendo as considerações finais. Ah, tá, bom. Gostaria de agradecer aí pelo evento. Eu peguei um pouco do final aí do que a Andrea falou, né? Acho que fazer jogos já foi muito, muito difícil, né? Assim, jogos digitais, né? Não tinham coisas prontas, assim, fáceis de usar. Você meio que tinha que desbravar um terreno, principalmente pensando em software gratuito, né? Então, Lin tem as experiências dela aí, com o motor de jogos pago e que dava problema o tempo todo, né? Minhas manhas. Eu na graduação com um grupo de jogos, a gente fez um motor de jogos, né? E que também tinha vários problemas, né? E hoje em dia tá mais fácil, de certa forma. Claro que aí a expectativa também aumenta, né? Da gente fazer coisas cada vez mais elaboradas. Mas eu acho que para quem está entrando na área agora, né? Poxa, é um momento ótimo para estar nessa área de desenvolver jogos, né? E com certeza a gente vai ver muito mais jogos ainda sobre a Bahia, sobre o Brasil, sobre a nossa cultura. Bom, obrigado. Então é isso, encerramos. Obrigado, gente.